pessoal, tudo bem? Aqui é a Lua Serena para mais um vídeo com vocês. Dessa vez aqui no Taroteia. O Taroteia, para quem não sabe, é um projeto que eu, Rebeca Lane e Tati Aracne decidimos criar para falar sobre as 78 lâminas do tarô. Qual que é a ideia? A ideia é que a gente fale sobre as lâminas do tarô, vamos falar de todas as 78, mas tendo enfoques diferentes. Então, a Rebeca, ela vai trazer sempre o olhar mitológico daquele arcano, principalmente pautado no tarô mitológico, mas também trazendo as considerações dela. A Tati vai trazer a visão do tarô de Thoth, do tarô do Crowley, tá? E eu vou trazer uma visão, digamos assim, iniciática, dentro dos moldes iniciáticos que a gente fala dentro da bruxaria, tá bom? Então são pequenos recortes e eu espero que vocês gostem. E ao final, certamente ao final desses 78 vídeos, vocês terão um material bem vasto. Então, a princípio, a gente queria fazer um vídeo só com as três. Mas na impossibilidade, até pela logística, cada uma de nós mora em uma cidade diferente, a gente decidiu gravar vídeos então individuais, tá bom? Então toda semana a gente vai falar de um arcano. Eu, essa parte iniciática bruxística, a Rebeca, a parte mitológica, e a Tati, a parte ocultista, voltada para a visão do Aleister Crowley, daquele mesmo arcano, tá bom? E essa semana o arcano é o arcano 2, a sacerdotisa. Bom, daria pra gente falar muitas coisas dela. Vou fazer um pequeno recorte, mas eu também faço indicação de um vídeo que eu fiz falando sobre a sacerdotisa. Na verdade, eu vou fazer a indicação de dois vídeos que eu fiz. Um vídeo falando da sacerdotisa numa visão iniciática bruxística, que foi um hangout que a gente fez. Então tem bastante coisa lá falando sobre a sacerdotisa, que a gente fez no grupo Tarô Iniciático das Bruxas. E também um outro vídeo falando sobre o sagrado feminino no tarô. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui no meu canal do YouTube, que eu vou carregar tanto na página do Taroteia quanto no meu canal, os vídeos de tarô. Eu vou deixar a descrição, vou deixar o endereço, tá bom? Desses vídeos para quem tiver interesse. Mas vamos lá, né? O que é a sacerdotisa, se a gente for pensar nos aspectos iniciáticos dessa carta? Bom, a sacerdotisa, a gente pode olhar por vários níveis. Se a gente for encarar a sacerdotisa como uma pessoa, obviamente ela vai descrever uma mulher sacerdotisa dos antigos deuses, para quem compreende também a bruxaria nesse aspecto como um caminho que também pode ser sacerdotal. E aqui, longe de eu querer entrar na celeuma, se é ofício, se não é, se tem sacerdote, se tem sacerdotisa. O intuito não é esse no vídeo, obviamente, tá? Então, a sacerdotisa ela pode significar numa jogada que tem a ver com a sua espiritualidade, pode significar uma sacerdotisa, né? Uma figura sacerdotal feminina. Mas não é só isso, ela é muito mais profunda que isso, então a gente não pode resumir dessa maneira. Então, brevemente, a gente pode entender a sacerdotisa sendo uma pessoa sacerdotisa, né? Uma sacerdotisa mulher, muito mais como uma iniciada, como aquela que é a síntese dos mistérios, né? Ela conhece e sabe, ela é a síntese da luz, síntese da escuridão. Ela é o portal para conhecer esses mistérios. Esse ou pelo menos deveria ser, o caminho para todo aquele que busca se iniciar nos mistérios. Aliás, eu diria nos mistérios de qualquer coisa espiritual, né? Mas especialmente nos mistérios da arte. Ser um iniciado, né, estar nesse estado iniciático, é o que em alguns caminhos se chama estar iluminado, né, ser um iluminado. Mas, dentro da bruxaria, especificamente, a gente não utiliza esse termo, porque a gente entende que o iniciado é aquele que conhece e sabe, não só da sua luz, mas também da sua escuridão. Por isso que eu acho que tem tudo a ver, né, o tarô, dentre outros aspectos, tantos que vocês vão entender no decorrer dos vídeos, né. Por isso que eu entendo que tem muito a ver com o tarô, porque a sacerdotisa ela é essa síntese, né. Então, quando ela tá lá entre as duas colunas, uma escura, uma clara, o que isso significa, dentre várias questões? Estar no meio, né.
entre a escuridão e a luz. Ser o portal, ela é a porta de entrada para isso. E note que interessante, isso já é no início da jornada. Se a gente for entender que os primeiros arcanos do tarô são pessoas, são figuras personificadas, nós vamos entender o microcosmo disso que tem que acontecer dentro de uma pessoa que quer se iniciar na arte. Então essa pessoa, ela precisa compreender sua luz e sua escuridão. Daí a importância dos processos de autoconhecimento também, pelos quais a gente passa no nosso trilhar, no nosso desenvolvimento enquanto iniciados na arte. E aí, gente, independente do caminho que você segue, né, no sentido de bruxaria, assim, não importa qual a tradição, a sua tradição certamente ela vai ter um mecanismo de autoconhecimento. Senão vai falar para você ir no psicólogo, vai tratar de olhar para suas emoções e não apenas te trazer um conhecimento formal. Por que isso? Porque na arte não basta apenas conhecer as coisas, você precisa saber as coisas. Ou seja, não adianta você apenas ter um conhecimento formal do que é um círculo mágico, para que serve uma vela. Não adianta você fazer um ritual maravilhoso, lindo, esplendoroso, que todo mundo vai ficar com o queixo caído, porque isso, se você não tiver o saber ali dentro, isso nada mais vai ser do que um teatro. E ninguém quer ser isso, né? Apenas uma pessoa que faz um teatro, um ritual de uma maneira teatral, bonita. A gente quer fazer algo bacana e realmente tocante para as pessoas. Então a mensagem da sacerdotisa nesse sentido é: quando você começa o seu trilhar, né, para você conquistar a primeira das suas iniciações dentro do caminho da arte, há que se conhecer e saber. Daí que eu sempre falo, eu sempre menciono isso, e quem já viu meus vídeos, já leu meus textos, sabe do que eu estou falando, né? Eu sempre digo que existe a iniciação formal, aquela que você vai aprender o que é um círculo mágico, aquela que você vai aprender a traçar esse círculo, a fazer um ritual, a entender os festivais, os conhecimentos em profundidade. Existe essa iniciação, sem dúvida nenhuma. Mas também existe uma iniciação que é substancial, que é aquela iniciação que é o alterar individual, né? O alterar da sua essência. E preciso que tenha uma transformação da sua substância, né? Da sua essência como ser, para que você compreenda os mistérios iniciáticos. Então, meu querido, minha querida, se você busca se iniciar nos mistérios da arte, compreenda, você terá que mergulhar na sua escuridão, terá que mergulhar na sua luz. Além disso, e compreenda isso num sentido amplo, tá? Então, quando eu digo compreender sua escuridão e sua luz, é compreender os seus processos conscientes e inconscientes. Uma bruxa precisa ser capaz de trabalhar como curadora, que é na luz e na escuridão. Precisa ser capaz de transitar entre os mundos, precisa ser capaz de mergulhar nesses mistérios de luz e escuridão. E para isso, é óbvio, ela precisa ter tanto o conhecimento, as ferramentas de conhecimento, quanto as ferramentas de sabedoria. Para isso tudo, ela precisa começar, né? Passar pela porta. E passar pela porta é passar pela sacerdotisa. Isso no microcosmo, gente. Quando a gente vai avançando no tarô, lá pra frente, a gente vai ver esses mistérios num sentido muito mais profundo e macrocósmico, quando a gente vai estudar o Sol e a Lua. Enfim, gente, muitas coisas a gente ainda tem aí pela frente para tratar com relação a isso. Mas, para mim, a sacerdotisa, nesse quesito, ela fala muito de você ter que mergulhar profundamente na sua luz e na sua escuridão para conhecer e saber. E o conhecer e o saber é que vai fazer você ousar e vai fazer você calar. A sacerdotisa também fala muito do silêncio, fala daquele silêncio em que a gente se coloca quando do conhecimento e do saber de determinados mistérios. E aí ela revela esses mistérios, ou ela vela novamente esses mistérios, deixando que cada um passe pelas portas, pelas passagens, para poder
ter as suas descobertas, né? E tudo isso é só o início da nossa jornada, né? A sacerdotisa é o arcano 2, a Senhora das Passagens. É só o comecinho. Então, que vocês consigam conhecer e saber dentro de vocês, que consigam colocar isso para fora e vivenciar, para realmente serem, né? E não terem o título de iniciados, mas serem iniciados realmente. Ok, gente? Um beijo para vocês e até a próxima.